As coisas não cessam jamais, né? Ontem, aliás, foi anteontem, me mandaram um vídeo, um grupo aqui de WhatsApp, do Marco Feliciano dizendo que encontrou uma líder das bruxas Wicca no Brasil e ela não o reconheceu e ele ficou quieto. E porque Deus falou, fica quieto que eu vou fazer o diabo contar a ti todos os segredos de Satanás para o Brasil. E aí você vai ouvir a descrição. Eu não vou nem dizer, mas o tempo todo, no fim, ele vai dizer para nós que a grande salvação do Brasil reside nesse povo do grito, nesse povo da maluquice, nesse povo da gritaria. Que o diabo disse através dessa mulher para ele, como confirmação. O diabo falou através da mulher para ele. O diabo deu esse testemunho para ele. Sim. Ele usou a mulher. Não, a mulher não sabia. O diabo estava enganado, não percebeu que era o Feliciano também, o diabo, nem a mulher, nem ninguém. O Feliciano. Então, e a mulher, o diabo estava distraído. Então a mulher escapou essa. Falou, olha, o nosso único problema, quem pode nos vencer no Brasil e na terra toda é o povo do grito. Esse povo do grito, quando eles começam a gritar, a gente não aguenta. Aí o diabo sai fora. Aí o Feliciano e o nicho político do Feliciano é o povo do grito. Porque onde é que o Feliciano vai se criar, a não ser entre o povo do grito, meu irmão? Onde é que politicamente o Feliciano vai arranjar tantos milhões de votos, a não ser com os milhões que gritam e não pensam? Ele é do PGI, né? Partido do Grito Igrejeiro. Do Grito Igrejeiro. É o partido que ele podia fundar. PGI. Partido do Grito, do Feliciano. Grito, Feliciano gosta de um grito. Feliciano é grito. Mostra lá, deixa o áudio da gente aberto. Há 4, 5 meses atrás eu estava indo pregar no estado do Espírito Santo também. Entrei dentro de um avião e entrou dentro do avião uma senhora muito bem vestida. Chamava atenção. E na mão dela ela tinha um cajado. Sentou do meu lado. Eu disse a ela assim, minha senhora, o que é isso? Ela disse, é um cajado. Eu disse, a senhora é uma pastora? E ela deu gargalhada e disse, não, longe disso. Sou uma dançarina da dança do ventre. E também sou uma Wicca. Eu disse, o que é uma Wicca? Ela disse, eu sou uma bruxa. Eu disse, mas bruxinha? Ela falou, não, sou bruxa. Fui batizada na França. Sou a encarnação de uma bruxa do século XV, que morreu queimada. Meu coração saltou dentro do peito e o Senhor disse, fica em silêncio porque eu vou fazer o diabo te contar os segredos dele. Jesus cegou o diabo que estava dentro daquela mulher. E ele me contou durante 45 minutos os projetos dele para a nação brasileira. Veja só. Ela disse, eu estou vindo de uma reunião, de uma conferência de 27 sacerdotisas. 27. Uma de cada estado. Isso. E recebemos a visita da nossa matriarca, que veio lá da França para nos ensinar como conquistar o Brasil. No mundo todo já somos milhares e milhares. E o único lugar que nós não crescemos direito é no Brasil. E por isso essa mulher veio da França nos ensinar. Cada igreja é uma sede disso. Eu disse, em quantos vocês são no Brasil? Ela disse, quase 4 milhões. Eu disse, mas vocês não se reúnem? Vocês têm um templo? Não. Nós nos reunimos nas matas, nas madrugadas. Já são parte disso. E em salas de bate-papo da internet. Nós temos 3 milhões de seguidores da faixa etária de 15 a 18 anos de idade. Tem mais. E nos encontramos todas as madrugadas na internet. Também. Mãe, cuidado com seu filho que passa até altas horas na internet. Você não sabe o que ele está vendo lá. Não, está ouvindo culto, perigoso. E ela disse, o nosso crescimento nos últimos 10 anos foi pequenino e essa mulher veio nos ensinar. E nessa conferência que ela deu, ela disse, eu vou ensinar vocês a ganhar o Brasil como eu ganhei a França. Olha, ela começou a me contar coisas que dá arrepio. Parece até que a ela França disse, na França, anos passados, nós não crescimos também. Porque havia um poder metafísico que nos parava. Ela disse, este poder era o poder da igreja cristã. Só que esta mulher, esta bruxa, conseguiu destruir a igreja na França. Já está. Ela veio ao Brasil ensinar as mulheres como destruir a igreja brasileira. Ela disse, a única coisa que nos impede de crescer mais é a igreja cristã. Existem 3 tipos de cristianismo. Olha só. Tem o cristianismo que não nos mete medo, que é o cristianismo romano.
Porque Não eles tem são muito medo. parecidos com a Romano. gente. Católica. Romano, já Eles está não com a corrigem gente. as pessoas que erram. É. E assim nós pregamos a bruxaria, disse ela. Não há moralidade. Fazemos qualquer coisa. Aham. O que o nosso coração pede, a nossa carne deseja, nós fazemos. Pedimos orientação aos elementares, às entidades deles que são demônios, É. e eles nos autorizam a fazer qualquer coisa. O som zangou aqui em cima. De repente ela som começou zangou. a dizer: nós estamos aqui no Brasil tentando achar uma maneira de parar o crescimento das outras igrejas, porque Realmente. essa romana já é nossa. A Temos romana outros já tá dois com grupos. A romana. Um deles pensa que nos mete medo, mas não mete. Que é um cristianismo elitizado. Olha. Eu disse o que é um cristianismo elitizado? São grandes igrejas, de grandes denominações, Aham. poderosas igrejas que pararam de falar aquilo que eles falavam há anos passados. Olha Que só. pararam Pararam. de pregar aquilo que pregavam há anos passados. Aham. E hoje se preocupam apenas com a igreja interna. É uma igreja que já se misturou com a sociedade. Sei. Eles andam igualzinho andam as outras pessoas. Não há diferença nenhuma neles. Aham. Eles pensam que nos metem medo, mas não mentem. Ela disse: agora só há um cristianismo que nos paralisa. Ah, É aquele cristianismo Olha. daquelas igrejas que gritam. que grita. Aquelas igrejas que oram até altas horas. Que altas Aquelas horas. igrejas que ficam clamando Serginho dentro dos seus Grosman. templos de mãos erguidas, Ele é ruim demais. parecendo que o seu Deus é surdo. Olha, Ela disse pra parecendo mim: que o seu Deus é doutor, surdo. ela achou que era médico. Se o senhor soubesse, se eles soubessem o que acontece quando eles gritam dentro da igreja deles, Olha só, quando eles eles gritam, não parariam de gritar, eles passariam o culto Rapaz. inteiro gritando. a salvação é o grito. Salvação é o grito. Ó, é isso aí. Isso aí que espanta. Isso é que espanta as bruxas wicas, os demônios dos principais e potestades, é a gritaria doida. Eles não parariam de gritar, eles passariam o culto inteiro gritando. Gritando. Ó, Ela disse: nessa reunião em São Paulo nós paramos 5 vezes a reunião por causa do grito deles. gritaria. Porque perto do hotel onde estávamos havia uma reunião desses crentes, eles começam a orar. As entidades que estão entre nós nos revelando as coisas Ficam desaparecem. confusas com a gritaria. Ela volta depois que eles param de gritar e diz: tivemos um problema aqui no mundo De espiritual, comunicação, mas já voltamos. problema do áudio. Aquele povo Problema não de para áudio. gritar. Quando eles São os gritam, decibéis. o anjo de Deus vem e paralisa os demônios. Tá Ai, meu entendendo? É. Quando você entrar dentro de uma igreja evangélica e ouvir o povo calado, como esse irmão que está aí do seu lado, com essa boca de aço, essa língua de ferro, Olha. grita pra Jesus renovar ele! Brolho, começa a rave. Diabo tem medo é de rave, é de gritaria. 10 dias de reuniões em São Paulo, ela disse: no primeiro dia, a nossa bruxa mor disse: vocês têm que pegar essas igrejas pelas raízes, pelas bases, tem que destruir a base dela para destruir a Destruir as igreja. bases. E a bruxa Guerra, né, do cara? inferno lá falou para elas: descubram qual o nome das pessoas influentes dessas igrejas. Olha no só. momento. Aí ele tem que Tá ouvindo? entrar na lista, O claro. nome Ela das disse: pessoas foram influentes da 5 igreja dias para barulhenta. descobrir É. pela internet e por amigos satanistas que eles têm, que estão dentro das igrejas, Mas então só tem, tá cheio. pessoas travestidas de crente. Não, mas é são. só o que tem, rapaz. Eles já tomaram Elas tudo. disseram, conseguiram levantar o nome também de 27 homens. mulheres 27 tem dessa que ser nação. equivalente. 27 E ela bruxas, disse: quando 27 trouxemos os pastores. nomes, a bruxa deu uma gargalhada e disse: agora tá fácil. Ó, Cada uma de vocês vai escolher um desses nomes e vai jejuar contra jejuar eles. Contra ele. Servos do contra diabo, ele. desculpa, esqueci. Olha só. Vão jejuar. E enquanto você jejuarem, os elementares, que são os seres Beleza. cósmicos deles, Ah. que são demônios, vão arquitetar planos de Que ele já destruição. assimilou, né? E só há uma maneira de destruir igrejas, tocando na moral deles. Não, então já tá ferrado, já destruiu. Tocando na moral. E ela olhou pra mim com aquele olhão Feliciano esbugalhado e disse: falando isso. eu tenho uma relação dos nomes aqui, você quer ver? Ela tem A relação dos Eu homens. quero. tem. Ela anda com meio Ulisses. Tem. Olha só meio. o papel, olha. Folha negra, Folha negra escrita em vermelho. em vermelho. Olha. 27 nomes de homens. Que drama. e mulheres. É Eu não uma consegui Wicca decorar flamenguista. todos. Quando os meus olhos começaram a correr, eu comecei a chorar Ele por começou a dentro. chorar no aeroporto. no avião. Pessoas que eu conheço, você Olha também. que ele conhece. Meu nome era o terceiro da lista. Da lista. Ah, claro. Claro, Comecei a ler Macedo aquilo, vem falei: primeiro, Deus, Malafaia em segundo, a gente não Feliciano em sabe com que a terceiro. gente está lutando. Transformamos a igreja num ringue de boxe, brigamos uns com os outros. Isso é uma proposta para Perseguimos unir uns aos os 27 bruxos E não sabemos contra as que alguns de nós 27 está bruxas. armando do próprio diabo entre nós.
Quando eu terminei de ler os amigo, a nomes, bruxaria mais tranquila é das dobrou aquela Wiccas. cartinha, A guardou desse na bolsa, pessoal ela é disse, que "Nós é vamos a conseguir, magia porque esse negra Brasil brava. Olha isso. será um Brasil místico." Já é, rapaz. Senhor, agora eu não aguento mais. Brasil místico, já é. E começou pela Igreja do Grito. A senhora vai, Esse discurso é místico. É místico, todo misticismo. Esse discurso ele é místico do Está começo ao fim. glorificando o misticismo supremo das Igrejas do Grito. Ela olhou pra mim Da e disse, irracionalidade. "Doutor, eu falei, doutor Maova, eu sou pastor." Uma ova. Ele se revelou. Ele se revelou, Deus. O meu Deus. nome é o terceiro dessa lista. Uma ova, eu E sou a senhora pastor. diga pra bruxa que vai jejuar contra mim que ela já está derrotada pelo poder do nome do Senhor É que Jesus o povo quer ouvir isso Olha a aí. massa, olha a massa. Gol. Tá fazendo pra destruir 7-1 pro Feliciano. Golaço dele, ali fora da área. O que o diabo está fazendo para destruir o seu ministério, companheiro? Olha aí. Jerusalém está Vamos pegando unir fogo. 27 bruxos Os brasileiros. muros estão derrubados. As portas foram queimadas. É. O templo do Senhor está Rapaz, profanado. o pessoal não é se necessário enxerga. Deus levantar nesta última hora. Eles estão no profetas. meio da grande Deus vai escolher porcaria. pessoas do nosso Esse meio pobre nesta desse noite. rapaz aí é Deus vai todo levantar jovens, vai levantar cheio anciãos. de pendores E juntos calhos nós na vamos vida colocar dele. Satanás para É correr uma dessa gambiarra nação. de Eu confusões. profetizo que os nossos dias serão Ministério. Ele veio aqui me falar. Profetizo em nome do Senhor Queria Jesus, solidariedade está vindo uma para glória troca do de céu aí. dossiê Os entre ele e o demônios vão Malafaia. ter que bater em retirada. Porque Quem tava morrendo de concorda medo comigo, de rodar. jogue a mão pra cima aí, Tudo uma loucura. E eles não se enxergam. E esse povo fica achando mesmo que é essa gritaria, que é esse inchaço alienado, satanizado, irracional, desse tipo de manifestação que vai produzir qualquer coisa. Isso é parte do misticismo. Esse grupo aí, esses grupos, são os grupos mais místicos e misticistas do Brasil. Vocês estão pensando que é o pessoal de Alto Paraíso? Que nada. Alto Paraíso é todo mundo capuchinho da bruxaria pesada que se faz hoje nas igrejas chamadas de igrejas do avivamento do espírito insano. Porque não tem nada de Espírito Santo. Desculpa, minha gente, essa falinha do Feliciano é recorrente. Eu estou há 42 anos pregando o Evangelho. Eu já ouvi essa mesma conversa com pequenas alterações, sempre dentro de um avião. Sempre dentro de um avião, pelo menos umas 20 vezes, brother. Caio, Nesses 42 anos, pelo menos umas 20 vezes. Você sabe que eu já fui usado para contarem uma história igual a essa, só que a pessoa que ouviu a história teria sido eu, a pessoa que ouvira. Aí começaram a narrar pelo Brasil na década de 80, que eu tinha entrado num avião, sentado ao lado, não era uma bruxa, era um bruxo, mas era a mesma história, a reunião dos bruxos, para derrubar os pastores evangélicos, pelo sexo, pelo dinheiro, naquele tempo, era pelo sexo, pelo dinheiro e pela fama. E que eu tinha ouvido a história inteira. Não tinha tido a reação do Feliciano, porque eles não iriam colocar na minha boca uma reação tão idiótica. Então comigo eu teria conversado com o cara. Aí eu comecei a ouvir a história a meu respeito, que nunca aconteceu comigo. Já tive amigos que me chegaram, por exemplo, de outros lugares, contando a mesma história, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que estavam contando lá. Agora aconteceu com o Feliciano, a mesma historinha. Pequenas mudanças. Por exemplo, os outros não puxavam uma carta em papel preto escrita em tinta vermelha, porque era Feliciano demais o negócio. O cara tem que ter um certo empavonamento feliciano. mas a lista tinha? Tinha lista. Tinha tudo. Mesma cena. Mesma. Quando a Adriana ouviu o negócio, falou: meu Deus, o cara é de pau. Será que ele pensa que tem gente que... Tá todo mundo nascendo agora nessa história da fanfarrice que eles contam, que não tem gente velha nessa história, conhecendo já.
Esse discurso é pré-cozido. É pré-cozido. Isso aí você compra no Pão de Açúcar, compra no Big Box. É miojo, instantâneo. É miojo de pentecostal. É miojo de feliciano. É mais uma desses misticismos para atiçarem essa necessidade de inimigo, guerra. União da gente contra alguém. Fulano, Tem que ser, porque crente só se une contra o diabo em pessoa. Então, de vez em quando, tem que haver uma luta contra o diabo em pessoa, para tentar provocar uma união dos não uníveis. Porque essa vara da graça e da união, conforme Deus diz através do profeta Zacarias, ele quebrou no Brasil a graça, a vara da graça e da união. 2 varas foram quebradas. E eu sei no meu coração quando aconteceu, assim, paf! E essa loucura foi embora. Então não há mais graça e nem mais união. Estamos vivendo esse tempo. Então, faz parte de vontade de gerar mais convergência política, visibilidade, poder. Então, esse é um misticismo extremamente interessante. O projeto político é a animação do fervor religioso dos pentecostais em relação à pessoa dele, porque quanto mais fervor religioso houver nesse sentido, mais ele tem poder político de representação desse grupo nas propostas que ele faz, e a gente sabe em que direções elas costumam andar. São sempre aquelas coisas retrógradas e confundindo o evangelho ante os sentidos da sociedade com beligerância, guerra e hostilidade. São os pais da intolerância. Caio, e esses 27, entre aspas, eles são no unidos? Mesmo nível místico. Eles são unidos? Hã? Os 27? Não, eles nem existem tantos quantos queiram. É que elas tinham 27 não, eu tô falando desses então medalhões, são 27 estados aí, pega um representante de cada lugar. Não, ninguém é unido com ninguém. Não, né? Não. Você entendeu agora? Não, ninguém unido entre eles, não. Eles têm uma guerra de nichos o assim? tempo todo, o dia inteiro, não cessa. Eles só tiram fotografias, aparecem de vez em quando num evento ou no outro, dando a impressão de que estão juntos. Mas ninguém confia em ninguém, todo mundo mete mesmo. Se tiver oportunidade, tasca. Se der um vacilo, mete a mão. Não existe isso, rapaz. Foi-se o tempo, houve um tempo em que havia, mas não com eles nunca houve. No tempo de outros que já morreram, que eram homens bons, como eu disse ontem aqui, até quando eram ignorantes, eram sinceros. Mas hoje não, morreu a sinceridade, ficou só a ignorância bruta, e de outros lados ficou só a insinceridade cada dia mais grotesca, mais bizarra, mas essas coisas acabaram, infelizmente. VNV TV, o canal é você.